O prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia atingiu uma nova fase crítica. Com o avanço contínuo das tropas russas em direção ao leste ucraniano, a capacidade de resistência de Kiev está sendo testada ao limite. A situação deixou de ser apenas um embate territorial e se transformou em um desafio de sobrevivência institucional. Em cidades-chave como Kharkiv, Sumy, Kramatorsk e Slaviansk, as forças armadas da Ucrânia executam retiradas apressadas, muitas vezes sem cobertura adequada, enquanto Moscou consolida avanços em áreas taticamente importantes, como a localidade de Bezalov. A perda crescente de soldados, somada ao aumento expressivo de deserções, forçou o comando ucraniano a recuar suas posições e tentar estabelecer novas linhas defensivas a aproximadamente 25 quilômetros a oeste das áreas mais vulneráveis. No entanto, essa manobra ocorre sob pressão constante. Um ataque aéreo maciço à capital, Kiev, com mais de 700 drones em uma única noite, atingiu postos de comando, centros logísticos e depósitos militares, gerando um apagão operacional na retaguarda. Relatórios de análise estratégica indicam que, se a Rússia mantiver o atual ritmo de ofensiva, a Ucrânia poderá perder entre 1.100 e 2.500 quilômetros quadrados de território por mês. Essa estimativa elevou o grau de tensão entre os setores políticos e militares ucranianos, que agora enfrentam uma bifurcação crítica: abandonar áreas urbanas periféricas para preservar o centro do país ou arriscar rupturas internas, incluindo motins, falhas de comando e possível desintegração administrativa. Mapas de situação mostram que Kharkiv e Sumy já estão sob ameaça direta, e a eventual perda dessas cidades é vista por analistas como uma questão de tempo. A movimentação de brigadas inteiras para dentro do território ucraniano visa impedir o cerco completo de Slaviansk e Kramatorsk, centros urbanos ainda sob controle ucraniano, mas cada vez mais vulneráveis. A urgência desses deslocamentos expõe o desgaste estrutural das forças armadas de Kiev, cuja capacidade de reposicionar tropas eficazmente está diminuindo. Fontes de inteligência confirmam que as novas posições defensivas estão sendo estabelecidas de forma improvisada, muitas vezes em condições logísticas precárias. A possível perda de Pokrovsk ou Konstantinovka representaria o colapso do cinturão protetor em torno de Donetsk, abrindo brechas para o cerco por múltiplas direções. Enquanto isso, o exército russo adota uma estratégia de pressão simultânea em vários pontos. Kupiansk, Zaporizhia, Donetsk e Kontarov figuram como focos principais dos ataques, todos conduzidos de forma sincronizada. Frente a esse cenário, o Estado-Maior ucraniano tenta redistribuir seus limitados recursos humanos e materiais, lançando reforços de emergência onde ainda é possível conter o avanço russo. No entanto, a velocidade e intensidade das ofensivas tornam inviável qualquer estabilização duradoura. Especialistas ucranianos admitem que, se Moscou mantiver esse ritmo, Kiev poderá ser cercada em médio prazo, com cidades inteiras sendo tomadas sem resistência coordenada. A reconquista de Besalovka pelas forças russas teve efeitos específicos no campo tático. Forçou as unidades ucranianas de drones a operar a partir de locais mais distantes, reduzindo sua precisão e efetividade nos ataques. Além disso, relatórios apontam que está em curso uma nova ofensiva russa em direção a Tyotkino, cidade próxima à fronteira com a Rússia. Se essa operação tiver êxito, poderá comprometer toda a defesa ucraniana no setor nordeste. Nas áreas urbanas e industriais, a situação continua tensa. Pequenos pelotões ucranianos tentam resistir em fábricas destruídas, cemitérios ou estruturas abandonadas. No entanto, esse tipo de defesa improvisada é rapidamente neutralizado por bombardeio, ataques com mísseis de precisão e drones kamikaze. Cada tentativa de conter o avanço russo resulta em pesadas baixas humanas e perda adicional de território. Em Kontarovka, destacamentos navais russos e unidades mecanizadas intensificaram operações de varredura. Segundo o jornalista de guerra Anatoly Radov, a aviação russa tem conduzido ataques diários com o objetivo de eliminar qualquer foco de resistência. Embora algumas tropas ucranianas consigam se refugiar em porões e construções em ruínas, criando pontos de resistência
resistência subterrânea, essas células são rapidamente desarticuladas. Novas informações confirmam o agravamento da situação na capital. Kiev foi novamente alvo de um ataque aéreo em grande escala. Mais de 700 projéteis atingiram bases militares e depósitos logísticos durante uma ofensiva que se estendeu por mais de 10 horas. O presidente Volodymyr Zelensky descreveu a ação como uma das mais brutais desde o início da guerra. A imprensa local registrou pânico generalizado e retirada de civis em diversas regiões da cidade. A pressão emocional e estrutural sobre as forças armadas da Ucrânia segue crescendo. Infraestruturas críticas, como centros de abastecimento e comandos regionais, estão sendo sistematicamente atacados. Fontes de inteligência ocidentais alertam que Kiev pode estar próxima de ordenar a evacuação total de tropas posicionadas ao redor de Donetsk. Regiões como Slaviansk, Pokrovsk, Konstantinovka e áreas nos arredores de Kharkiv já aparecem nos relatórios como zonas prioritárias para a retirada. Na cidade de Alexsk, onde opera a 155ª Brigada Mecanizada Ucraniana, a situação é de combate constante. As tentativas de criar um cinturão de resistência nas áreas florestais têm esbarrado em defesas russas, fortemente posicionadas. Os confrontos são intensos, com combates corpo a corpo em condições difíceis, e resultam em grande número de baixas. A necessidade de remanejar unidades constantemente abre vulnerabilidades em outros pontos do fronte, enfraquecendo ainda mais a coesão das defesas ucranianas. A situação, em suma, tornou-se um retrato contundente da desorganização interna que atinge as forças armadas da Ucrânia. Relatórios de inteligência e fontes de segurança ocidentais confirmam que oficiais de alta patente abandonaram suas posições de forma abrupta, sem seguir qualquer protocolo de evacuação estruturado. Essa retirada precipitada comprometeu gravemente a hierarquia local, interrompendo o fluxo de ordens e paralisando a comunicação entre unidades no terreno. Como consequência, a 155ª Brigada, uma das principais na defesa da região, acabou se deslocando sem coordenação, deixando amplos setores expostos e sem cobertura mínima. A ausência de planejamento revelou vulnerabilidades profundas na cadeia de comando, colocando em xeque a capacidade do exército ucraniano de sustentar qualquer operação organizada sob pressão. Esse episódio evidencia uma transição no próprio formato do conflito. A guerra já não segue as dinâmicas tradicionais de controle territorial e linhas fixas de frente. Em vez disso, o que se observa é a fragmentação progressiva da estrutura militar de Kiev, com indícios claros de que o conflito está entrando em uma nova fase, mais caótica, mais imprevisível e potencialmente mais longa. Especialistas militares falam em uma migração forçada para estratégias de guerra assimétrica, com possíveis células de resistência operando de forma autônoma, adotando táticas de guerrilha, sabotagem e ações relâmpago em regiões ainda sob influência ucraniana. Esse tipo de resistência, no entanto, exige preparação, organização clandestina e apoio logístico, elementos que, no momento, parecem escassos diante do colapso das estruturas centrais. Enquanto isso, a Rússia consolida sua superioridade operacional. Com o domínio quase total do espaço aéreo e vantagem expressiva em poder de fogo, Moscou explora os pontos fracos da defesa ucraniana com precisão crescente. Cada retirada das tropas de Zelensky amplia a percepção entre militares e civis de que a guerra convencional está sendo perdida. A narrativa da resistência unificada perde força à medida que o exército se fragmenta e a população começa a questionar a viabilidade de continuar um conflito de desgaste sem recursos, aliados confiáveis ou garantias concretas de reversão do cenário. Com os combates já se aproximando dos arredores de Kiev e a linha de defesa em colapso técnico, o governo central se vê diante de um beco estratégico. As opções restantes são severas: negociar uma rendição parcial que preserve algum grau de soberania territorial e institucional, ou mergulhar em uma guerra de resistência prolongada, com ações descentralizadas, insurreições locais e risco de dissolução do controle político em áreas mais instáveis. O presidente Volodymyr Zelensky, sob pressão crescente de setores militares e da população civil, pode ser forçado a reavaliar sua estratégia, inclusive diante de alertas vindos de parceiros internacionais, que já demonstram sinais de fadiga diplomática e financeira. A continuidade da guerra, nesse ritmo, pode significar não apenas a perda de território, mas o colapso completo da estrutura administrativa do Estado ucraniano. A
sobrevivência nacional poderá depender, em última instância, da capacidade de reorganizar um novo modelo de comando, mais flexível, mais descentralizado e adaptado às exigências de uma guerra que já não se limita a linhas no mapa, mas atravessa estruturas, cidades e consciências. Enquanto os olhos do mundo seguem voltados para os combates em Donetsk, Kharkiv e outras frentes militares da guerra na Ucrânia, uma disputa menos visível, mas igualmente estratégica, avança nas sombras. Ela não se dá com explosões ou tanques, mas por meio de contratos, licitações e negociações silenciosas em gabinetes diplomáticos. Trata-se de uma corrida pelos recursos subterrâneos ucranianos: lítio, titânio, cobalto, escândio e neodímio, essenciais para a indústria de ponta e para a soberania energética do século XXI. Em abril de 2025, o governo de Volodymyr Zelensky formalizou um acordo bilateral com os Estados Unidos, que concede acesso preferencial a empresas americanas na exploração desses minerais. Apresentado como parte de um programa internacional de reconstrução pós-conflito, o pacto oferece investimentos vultosos em infraestrutura e energia, mas também impõe contrapartidas severas, o que parece, à primeira vista, uma ajuda para erguer o país devastado pela guerra, levanta questionamentos sobre uma nova forma de dependência, mais econômica do que militar e potencialmente mais duradoura. A articulação tem entre seus defensores nomes como Kate Kellogg, enviada especial de Washington, que resgatou publicamente a lembrança do Plano Marshall, programa implementado entre 1948 e 1951 para reerguer a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Na época, os Estados Unidos canalizaram mais de 11 bilhões de dólares para 17 países europeus, condicionando o apoio financeiro à adesão política ao bloco ocidental. Hoje, o modelo reaparece sob nova roupagem, adaptado ao contexto tecnológico e mineral do século XXI. Donald Trump, mesmo fora da presidência, vem se posicionando como peça central nessa estratégia. Em discursos recentes, o presidente norte-americano defendeu a criação de um fundo trilionário para salvar a Ucrânia, baseado na mesma lógica do pós-guerra europeu. Entretanto, especialistas apontam que, por trás da retórica de reconstrução, esconde-se um plano de apropriação de ativo, com destaque para as reservas minerais, que colocariam os Estados Unidos em posição privilegiada na disputa global por recursos críticos à produção de baterias, semicondutores e equipamentos militares. Denis Shmyhal, primeiro-ministro ucraniano, reconheceu publicamente que o país precisará de aproximadamente $1 trilhão para se recuperar nos próximos 14 anos. Parte desse montante viria de investimentos ocidentais e ativos russos confiscados. Porém, a entrada desses fundos traz consigo exigências rígidas, que limitam a autonomia de Kiev sobre seu território e seus recursos. Para muitos analistas, a reconstrução pode se tornar um caminho sem volta para a perda da soberania econômica. A Rússia acompanha de perto esses desdobramentos. Durante a cúpula da ASEAN, o chanceler russo ironizou as movimentações de Trump, alertando que grandes surpresas poderiam surgir. O Kremlin não esconde seu incômodo com a presença econômica ocidental em um país que, historicamente, esteve sob sua esfera de influência. Moscou reconhece que, caso os Estados Unidos consolidem sua presença no subsolo ucraniano, a reconfiguração do equilíbrio geopolítico na Eurásia será inevitável. A comparação com o passado soviético é inevitável. Em 1947, a União Soviética rejeitou o Plano Marshall e optou por reconstruir-se com recursos internos. 3 anos depois, sua produção industrial já ultrapassava em mais de 70% os níveis pré-guerra, e esse crescimento dobrou até 1952. Essa experiência reforça, para os estrategistas russos, a necessidade de evitar dependências externas, algo que hoje vem se repetir com a Ucrânia sob outra bandeira. Para o Kremlin, a proposta norte-americana não se trata de solidariedade, mas de ocupação disfarçada. Os documentos assinados entre Kiev e Washington incluem permissões para exploração mineral, exclusividade em contratos e prioridade no retorno de capital estrangeiro. Cada infraestrutura construída, sejam rodovias, usinas ou centros de dados, será edificada sobre terras comprometidas com cláusulas contratuais que favorecem interesses externos.
externo. A lógica, segundo analistas russos, é cada vez mais evidente. Os Estados Unidos não atuam apenas para enfraquecer a presença geopolítica de Moscou na região ou para fortalecer os pilares da OTAN no flanco leste europeu. O objetivo real seria mais profundo e de longo prazo: assumir o controle das cadeias de suprimento de minerais estratégicos, que serão essenciais para definir as indústrias de ponta nas próximas décadas, como a de baterias, chips, armas de precisão, inteligência artificial e energia limpa. Trata-se de uma corrida por hegemonia tecnológica e domínio sobre os blocos de produção que moldarão o mundo pós-conflito. Neste novo tabuleiro, a guerra deixa de ser travada com batalhões e blindados. O que define vitórias ou derrotas agora são contratos internacionais, controle de rotas logísticas e presença econômica em setores-chave de países fragilizados. A Ucrânia, enfraquecida por anos de guerra e dependente de capital externo, torna-se o terreno ideal para esse tipo de operação silenciosa, onde o arsenal são memorandos de entendimento e as armas, investimentos atrelados a concessões. Esse novo campo de batalha, embora menos visível que os intensos confrontos em Bakhmut, Avdiivka e outras cidades da linha de frente, é igualmente estratégico, talvez até mais. É ali, longe dos holofotes, que se definem os rumos da reconstrução e, por consequência, da autonomia futura do Estado ucraniano. A cada assinatura de contrato, a margem de manobra de Kiev diminui, enquanto o apetite de investidores estrangeiros cresce. Para muitos observadores, o modelo que se desenha não é o de uma recuperação soberana, mas o de uma reconstrução condicionada, uma espécie de hipoteca nacional, em que os recursos do subsolo se tornam garantias para dívidas futuras. Vladimir Putin, atento ao movimento, não vê essas ações como simples acordos comerciais ou pacotes de ajuda humanitária. Para o Kremlin, trata-se de uma operação geoeconômica cuidadosamente orquestrada, cujo propósito é deslocar a Ucrânia de forma definitiva da esfera de influência russa e consolidar um novo eixo de controle sob comando norte-americano. A guerra para Moscou migrou dos campos de batalha para os fóruns econômicos, conselhos de administração e escritórios diplomáticos de Bruxelas, Washington e Kiev. Essa visão russa não é apenas retórica, ela se apoia em décadas de embates ideológicos e experiências históricas. A decisão do governo Zelensky de alinhar-se irrestritamente ao Ocidente é interpretada como um ponto de inflexão, uma ruptura com o passado comum soviético e com os vínculos históricos entre as duas nações. Ao firmar acordos que entregam concessões minerais e prioridade comercial a investidores ocidentais, a liderança ucraniana é, do ponto de vista russo, responsável por permitir que potências externas se instalem de forma permanente em uma região que Moscou ainda considera vital para sua segurança e seu prestígio estratégico. No entanto, a resposta da Rússia não se manifestará apenas com ataques ou exercícios militares. A contraofensiva, segundo fontes próximas ao Kremlin, será de natureza híbrida, diplomática, econômica, informacional e, sobretudo, estruturada com base na longa memória geopolítica do país. Putin aposta na paciência estratégica e na capacidade de moldar alianças com outras potências emergentes, como China, Irã e Índia, construindo um bloco alternativo de influência que possa disputar espaço com o projeto ocidental. A guerra, agora, acontece em múltiplas dimensões, e o que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas o modelo de poder que prevalecerá no século XXI. Enquanto o Mar Negro volta já a ocupar o centro das atenções geopolíticas, cresce em Moscou a convicção de que a Ucrânia prepara uma operação de alto risco, uma incursão militar contra a Península da Crimeia. Essa hipótese, inicialmente considerada improvável, passou a ser levada a sério após cruzamento de imagens de satélite, escutas de comunicações militares e análises de inteligência conduzidas pelo Ministério da Defesa da Rússia. Os dados apontam para a movimentação de unidades ucranianas de elite, que estariam finalizando treinamentos navais, voltados para infiltrações em áreas vulneráveis do litoral crimeano. O foco dessas atividades está na bacia do rio Dnipro-Bug, ao norte da cidade portuária de Mykolaiv, uma região de geografia complexa, repleta de canais estreitos, vegetação densa e passagens fluviais propícias a ações furtivas. Imagens obtidas por sensores russos detectaram embarcações operando à noite, em padrões táticos que simulam desembarques silenciosos. Essas manobras estariam sendo executadas por pequenos grupos de soldados ucranianos utilizando lanchas. O
o ISCO, de origem finlandesa, fornecidas como parte do auxílio militar da OTAN e da União Europeia à Ucrânia. Os exercícios consistem em aproximar-se das margens de forma discreta, com uma embarcação principal desembarcando a equipe, enquanto outras fornecem cobertura e supressão. Segundo analistas militares russos, o local escolhido para essas simulações, nas imediações da vila de Trikat, a cerca de 50 quilômetros de Mykolaiv, não foi selecionado ao acaso. Trata-se de uma região com acesso direto ao Istmo de Kimber, uma estreita faixa de terra entre o estuário do Dnipro e o Mar Negro. Esse istmo representa uma das poucas rotas terrestres viáveis para uma ofensiva ucraniana em direção à Crimeia. Por isso, qualquer tentativa de penetração por esse corredor seria vista em Moscou como um desafio frontal à soberania russa. Nos bastidores do governo russo, o silêncio das autoridades ucranianas sobre o assunto reforça a impressão de que a ofensiva está prestes a ser autorizada por Kiev. A movimentação intensa de tropas nas redondezas de Mykolaiv, cidade que já serviu como base para operações militares anteriores, aumenta a suspeita de que a Ucrânia esteja próxima de lançar uma ação coordenada sobre a península. No entanto, o conflito entre os dois países não se limita ao campo de batalha convencional. Ele avança também no terreno da guerra não linear, com sabotagens, espionagem e ações clandestinas. Um exemplo dessa escalada ocorreu recentemente na cidade de Bakhchisarai, no interior da Crimeia. Autoridades russas relataram a prisão de uma jovem local supostamente recrutada por agentes ucranianos que se preparava para instalar uma bomba improvisada em um veículo utilizado por um oficial do exército russo. De acordo com o Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, a suspeita recebeu treinamento remoto e instruções codificadas por aplicativos de mensagem, usando como disfarce objetos cotidianos como brinquedos, halteres e caixas de som para ocultar o explosivo. A intenção era acionar o dispositivo ao ligar o carro pela manhã, provocando uma explosão letal e direcionada. Durante o interrogatório, a detida alegou ter sido orientada por um agente identificado apenas como Alex, que teria fornecido passo a passo os detalhes da operação. O caso gerou novas preocupações em Moscou sobre a existência de redes de sabotagem operando dentro da Crimeia, muitas vezes utilizando civis locais e materiais de origem ocidental. Autoridades russas indicam que os componentes do artefato apreendido foram fabricados fora do país, levantando suspeitas sobre o envolvimento de serviços de inteligência estrangeiros, especialmente da Polônia, Reino Unido e Estados Unidos, que vêm apoiando logisticamente as ações ucranianas. Em pronunciamento recente, o presidente Vladimir Putin classificou essas ações como terrorismo de Estado e acusou Kiev de cruzar uma linha perigosa ao recorrer a métodos não convencionais. Segundo Putin, o uso de civis para executar atentados reflete uma mudança no paradigma da guerra, que agora incorpora elementos psicológicos e táticos simultaneamente, com o objetivo de minar a resistência interna e aumentar a instabilidade nas regiões sob controle russo. Nesse contexto, qualquer tentativa de avanço sobre a Crimeia deixa de ser apenas uma manobra tática e passa a ser interpretada como parte de uma estratégia mais ampla de desestabilização da presença russa. Em resposta, o Kremlin intensificou as medidas de segurança na península. Tropas especializadas foram deslocadas para posições estratégicas no Istmo de Kimber. Sensores de detecção precoce foram instalados em pontos sensíveis e drones de reconhecimento realizam patrulhas constantes. Satélites militares operados por Moscou monitoram toda a região em tempo real, enquanto unidades de resposta rápida permanecem em prontidão. Desde sua anexação pela Rússia em março de 2014, após o referendo não reconhecido por Kiev e pela maioria dos países ocidentais, a Crimeia tornou-se um ponto de tensão permanente. A península não apenas oferece acesso direto ao Mar Negro, como abriga a base naval de Sebastopol, fundamental para as operações da Frota do Mar Negro. Além de sua relevância militar, a Crimeia representa para Moscou um símbolo nacional de recuperação geopolítica após a dissolução da União Soviética. Diante disso, qualquer tentativa ucraniana de retomada da península da Crimeia é encarada por Moscou não apenas como uma provocação, mas como uma ameaça direta à integridade territorial da Federação Russa. A Crimeia, anexada em 2014, após um referendo controverso
e amplamente rejeitado pela comunidade internacional, tornou-se desde então um dos pilares estratégicos da defesa nacional russa. Sua localização privilegiada, com saída direta para o Mar Negro e proximidade de rotas marítimas e aéreas vitais, transforma a península em uma fortaleza geopolítica e militar de primeira ordem. Apesar do recrudescimento das tensões nos últimos meses, especialmente após relatos de movimentações militares ucranianas nas regiões de Mykolaiv e Kherson, autoridades russas continuam demonstrando confiança na capacidade de defesa da península. Essa confiança não é infundada. Desde a anexação, o Kremlin investiu pesadamente na modernização de equipamentos militares, na ampliação da infraestrutura defensiva e na integração de sistemas de vigilância aérea, marítima e terrestre. Bases como a de Sebastopol e instalações em Feodósia foram reformuladas para acomodar armamentos de última geração, incluindo mísseis antiaéreos, S-400, radares de longo alcance e sistemas eletrônicos de guerra. Na avaliação dos estrategistas de Moscou, o desafio atual ultrapassa a lógica de uma simples proteção territorial. Trata-se, segundo analistas do Ministério da Defesa, da preservação de um elemento essencial para a soberania nacional russa e para sua capacidade de projeção de poder no sul da Europa, no Cáucaso e no Oriente Médio. A Crimeia funciona como ponto de apoio logístico e estratégico, não apenas para as operações navais russas no Mar Negro, mas também como plataforma de dissuasão contra a expansão da OTAN na região. A guerra, que antes era travada com colunas de tanques, tropas mecanizadas e bombardeios aéreos, agora ganhou novas dimensões. Entrou-se numa fase de combate híbrido, onde drones kamikazes, sabotagens em infraestruturas críticas, ciberataques coordenados e operações psicológicas se tornaram ferramentas tão relevantes quanto fuzis e artilharia pesada. A Rússia, por sua vez, tem adaptado sua doutrina militar a esse novo cenário, intensificando a vigilância eletrônica, a contra-inteligência e o uso de tecnologias autônomas, de rastreamento e neutralização de ameaças. A mensagem enviada pelo Kremlin diante desse novo teatro de guerra é clara e objetiva. Qualquer ofensiva contra a Crimeia será respondida com força total e sem hesitação. Segundo o próprio presidente Vladimir Putin, a defesa da península está diretamente ligada à preservação da unidade da Federação Russa e à contenção de tentativas externas de desestabilizar a região. Não se trata apenas de proteger território, mas de salvaguardar um símbolo de vitória estratégica e nacional. Além disso, o governo russo afirma que cada tentativa de ataque contra a Crimeia apenas reforça, para olhos de Moscou, a legitimidade de sua presença no local. Para os russos, a constante ameaça de retaliações ucranianas e ocidentais justifica o aumento da militarização e a adoção de uma postura mais rígida. A península, antes vista como ponto de tensão regional, tornou-se agora um marco decisivo na redefinição da ordem de segurança do leste europeu. Nesse cenário de alta volatilidade, qualquer erro de cálculo, seja por parte de Kiev, da OTAN ou de outras potências envolvidas, pode desencadear consequências imprevisíveis. A Crimeia, mais do que um território, representa um divisor de águas entre duas visões de mundo, uma centrada no domínio ocidental e outra pautada pela reafirmação do poder russo em sua esfera histórica de influência. E para o Kremlin, ceder nesse ponto seria mais do que uma derrota militar, seria abrir mão de uma conquista considerada irreversível. O cenário político em Kiev passa por uma transformação silenciosa, mas alarmante. À medida que a guerra com a Rússia se arrasta, crescem os indícios de que o comando central da Ucrânia está se esfacelando, com estruturas de autoridade corroídas e o controle do poder cada vez mais deslocado para figuras que operam longe da exposição pública. Oleg Tazarev, ex-deputado ucraniano com passagem pela Rada Suprema, declarou recentemente que o presidente Volodymyr Zelensky perdeu a governabilidade efetiva do país. Ainda formalmente no cargo, o presidente teria sido esvaziado politicamente por dois nomes-chave: Andriy Yermak, atual chefe do gabinete presidencial, e Vasil Maliuk, diretor do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU. Segundo Tazarev, ambos passaram a conduzir decisões estratégicas sem a participação direta de Zelensky, transformando o presidente em uma figura simbólica diante do agravamento da crise. O ponto de inflexão dessa ruptura institucional veio com o assassinato do coronel Ivan Boronich, membro
membro veterano da unidade de elite Alfa, ligada ao SBU. O oficial foi morto a tiros no centro de Kiev, em plena luz do dia, enquanto caminhava próximo à região de Podil, uma área comercial da capital. As câmeras de segurança registraram a abordagem repentina de um atirador mascarado, que disparou 5 vezes antes de desaparecer entre os veículos. A execução, amplamente compartilhada nas redes sociais, provocou ondas de choque no alto escalão do governo. Voronich era responsável por operações confidenciais que envolviam tanto ações internas quanto cooperação com agências ocidentais. Para especialistas em inteligência, o assassinato não foi aleatório. Tratou-se de uma ação cirúrgica, planejada para intimidar e estabelecer domínio sobre o círculo de poder ucraniano. Analistas políticos e consultores militares sugerem que o caso de Voronich se insere em um padrão crescente de violência seletiva dentro da própria estrutura do Estado. Há relatos consistentes de uma campanha não oficial de neutralização de elementos considerados instáveis ou potencialmente dissidentes. Esse processo, descrito por alguns como uma purga interna, inclui demissões súbitas, desaparecimentos e agora execuções públicas. Tazarev foi enfático ao afirmar que o governo entrou em colapso operacional. A liderança que outrora galvanizava apoio internacional, hoje, segundo ele, encontra-se isolada. O ex-parlamentar culpa diretamente a concentração de poder nas mãos de Yermak e Maliuk, que teriam cercado Zelensky de tal forma que ele já não consegue influenciar sequer as decisões mais básicas. Esse distanciamento agravou a fragmentação da autoridade nacional. Nas Forças Armadas, esse vácuo de comando é visível. Unidades de combate atuam com autonomia, muitas vezes ignorando ordens do centro de comando em Kiev. Em regiões como Kharkiv, Dnipropetrovsk e até na capital, há indícios de que batalhões inteiros operam com base em alianças locais ou interesses próprios, enfraquecendo a coesão necessária para sustentar uma frente unificada contra a ofensiva russa. O enfraquecimento político de Zelensky também provocou reflexos fora da Ucrânia. Em Berlim, Paris e Washington, diplomatas passaram a demonstrar preocupação com a incapacidade do governo ucraniano de manter estabilidade interna. A figura do presidente, que no início do conflito simbolizava a resistência democrática, agora enfrenta críticas crescentes nos bastidores da União Europeia e da OTAN, especialmente após as sucessivas crises envolvendo comando, corrupção e deserções. Dentro do aparato estatal, surgem denúncias de que setores influentes do SBU e do Ministério da Defesa estariam promovendo uma limpeza interna para garantir lealdade total ao novo núcleo de poder. Fontes ligadas ao gabinete presidencial sob anonimato revelaram que prisões sem mandado e afastamentos forçados tornaram-se prática comum. O assassinato de Voronich, nesse contexto, é visto como uma demonstração pública de força, um aviso direto a qualquer voz dissonante. Diante desse cenário, a pergunta que muitos formulam, mas poucos ousam responder, é: quem realmente está governando a Ucrânia? A cadeia de comando tradicional foi dilacerada. O Estado, como estrutura funcional, perdeu sua integridade, e o poder efetivo parece ter sido descentralizado e repartido entre grupos com interesses distintos e agendas próprias. Enquanto isso, a Rússia observa com atenção o colapso político do adversário. Segundo o analista russo Sergei Markov, a pausa momentânea nos bombardeios com drones e mísseis, especialmente entre os dias 11 e 13 de julho, não indicou recuo militar, mas sim uma espera estratégica. Uma frente fria e ventos fortes teriam prejudicado a aviação russa, atrasando ataques que, segundo ele, estão prontos para serem retomados com força total. Markov antecipa que entre a noite de 13 e a madrugada de 14 de julho, as Forças Armadas da Federação Russa lançarão uma nova ofensiva aérea e terrestre, aproveitando-se do caos interno que fragiliza a tomada de decisões em Kiev. A expectativa, segundo sua análise, é de que a Rússia amplie seu avanço em regiões como Zaporizhzhia e Donetsk, onde os comandantes ucranianos enfrentam dificuldades logísticas severas. Esse novo ciclo de ofensivas, somado à falência da liderança civil em Kiev, empurra a Ucrânia para um impasse histórico que vai além da guerra convencional. O conflito com a Rússia, antes travado majoritariamente no campo de batalha, agora se ramifica por dentro do próprio Estado. Ministérios
desorganizados, cadeias de comando enfraquecidas e disputas internas entre civis e militares revelam uma nação sem eixo. O país, que já enfrentava o desgaste de anos de combate, vê-se agora sob a ameaça de uma implosão institucional que fragiliza ainda mais sua capacidade de resistência. A guerra, portanto, deixou de ser apenas um confronto armado por territórios e se transformou em um ataque sistêmico ao funcionamento básico do Estado ucraniano. A instabilidade não se limita ao fronte oriental. Ela se alastra pelos gabinetes ministeriais, pelas forças de segurança, pelas administrações regionais e, sobretudo, pela percepção popular de abandono. Cresce entre os ucranianos o sentimento de que o inimigo não está apenas nas trincheiras de Donetsk ou nos céus de Kharkiv, mas também nos corredores obscuros do próprio governo central. A crise em Kiev já não pode ser descrita apenas como uma disputa de poder entre facções políticas ou grupos militares. Trata-se de uma desintegração gradual das instituições republicanas, silenciosa, mas devastadora. Não há tanques posicionados diante do parlamento, tampouco há decretos declarando estados de exceção, mas há algo ainda mais corrosivo: o esvaziamento da legitimidade, o deslocamento da autoridade para grupos não eleitos e a substituição da governança formal por redes de influência que operam sob a lógica da força e do segredo. Neste ambiente volátil, uma nova ordem não anunciada emerge. As decisões mais importantes já não passam pelos canais oficiais, mas por reuniões informais, pactos silenciosos e interesses particulares de elites com acesso direto para aparatos de segurança e inteligência. O Estado, tal como conhecido até 2022, dá lugar a uma entidade fragmentada, onde a centralização do poder cede espaço a uma disputa entre núcleos paralelos de comando. Para bailar a população ucraniana, isso representa um salto profundo na vulnerabilidade. Os cidadãos, já desgastados por anos de bombardeios, mobilizações forçadas e escassez de recursos, agora enfrentam um novo tipo de ameaça: a insegurança jurídica, a opacidade nas decisões públicas e a ausência de respostas concretas sobre o rumo do país. Em cidades como Odessa, Poltava e até mesmo Lviv, que durante muito tempo pareciam distantes da turbulência política, cresce o temor de que o colapso do centro acabe por afetar diretamente a vida cotidiana, desde a distribuição de bens essenciais até a proteção básica contra o crime organizado. A falta de transparência nas ações do governo, somada à escalada de assassinatos seletivos, exílios forçados e prisões sem justificativa, levanta questionamentos fundamentais. Quem ainda está à frente do país? Quem tem autoridade para negociar acordos ou responder por decisões militares? E, mais grave, quem assumirá a responsabilidade diante de uma eventual derrota estratégica ou fragmentação territorial irreversível? No vácuo dessas respostas, reina a incerteza. Cada novo nome removido do alto escalão, cada oficial morto em circunstâncias obscuras, cada denúncia abafada reforça a sensação de que o Estado está sendo corroído de dentro para fora. A Ucrânia, outrora apontada como símbolo de resistência democrática no leste europeu, caminha perigosamente em direção a um modelo de poder informal, sustentado por alianças de conveniência e marcado por uma guerra invisível travada entre seus próprios dirigentes. A reconstrução do país, que já parecia um desafio monumental após os bombardeios russos, agora esbarra em outro obstáculo ainda mais complexo: a ausência de um projeto nacional coeso. Sem um centro político confiável, sem uma liderança reconhecida e sem uma visão compartilhada de futuro, qualquer tentativa de reerguimento se torna frágil. O futuro da Ucrânia permanece preso a um presente instável, onde o medo substitui a esperança e onde o colapso interno parece mais iminente do que qualquer avanço inimigo. À medida que a guerra na Ucrânia entra em uma nova e intensa fase, marcada por ataques aéreos de escala inédita, surge uma movimentação que tem chamado a atenção de agências de inteligência e observadores políticos internacionais: a possível construção de uma instalação subterrânea nas montanhas dos Cárpatos, no oeste ucraniano, supostamente destinada a servir como base de comando alternativa para o presidente Volodymyr Zelensky. Essa medida ganhou destaque após a operação militar mais massiva já
conduzida pela Rússia desde o início do conflito, envolvendo o lançamento de mais de 720 drones e 13 mísseis contra regiões como Kiev, Zaporizhia, Khmelnytsky, Volhynia, Sumy e Kherson. Ao contrário de ataques anteriores, essa ofensiva atingiu áreas que até então eram consideradas relativamente protegidas do conflito direto, sinalizando uma mudança significativa na estratégia de Moscou. Fontes ligadas ao Estado-Maior russo indicam que Zelensky teria dado sinal verde para a construção de um bunker estratégico em uma zona remota, de difícil acesso e fora do alcance imediato dos sistemas de vigilância aérea. A estrutura não abrigaria apenas o chefe de Estado, mas também figuras centrais do gabinete presidencial e operadores políticos de alto escalão, garantindo continuidade administrativa em caso de colapso total da estrutura estatal em Kiev. A região escolhida, os Montes Cárpatos, que cortam o oeste da Ucrânia até a fronteira com a Romênia, oferece vantagens geográficas evidentes. Sua topografia acidentada, aliada à densa vegetação e à baixa densidade populacional, torna o local ideal para esconder centros logísticos de comando e controle. O general russo Sergei Lipovoi comentou publicamente que Moscou acredita na existência de obras subterrâneas sendo realizadas naquela área, projetadas para resistir a ataques aéreos e manter comunicações seguras. Já o major-general Vladimir Popov mencionou que tais instalações teriam sistemas de energia autônoma e blindagem reforçada, sugerindo uma preparação para um cenário de guerra prolongado. A hipótese da construção de um bunker presidencial, no entanto, levanta questões críticas. Internamente, cresce o desconforto entre civis e militares ucranianos, que interpretam essa ação como um possível indicativo de que o governo central já admite a perda iminente de Kiev. Em vez de reforçar a linha de frente, a liderança pareceria priorizar sua própria sobrevivência física e institucional em um eventual governo paralelo de retaguarda. A resposta pública de Zelensky para recentes ataques foi exigir novas sanções internacionais contra o Kremlin, com foco em interromper as receitas geradas pelas exportações de energia russa, um setor que, segundo ele, sustenta o esforço bélico de Moscou. No entanto, o impacto de seus apelos tem sido limitado. Com a mudança no humor político em países como Alemanha, França e Estados Unidos, o apoio financeiro e militar à Ucrânia mostra sinais de enfraquecimento. O recente congelamento temporário no envio de armas por parte de Washington aprofundou esse sentimento de abandono. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo afirmou ter neutralizado mais de 80 drones ucranianos em uma única noite, destacando a superioridade tecnológica das forças russas em sistemas antiaéreos e de guerra eletrônica. A presença militar da Rússia continua se expandindo nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk, onde unidades do exército russo consolidam ganhos territoriais e complicam o reabastecimento das tropas ucranianas. Analistas geopolíticos na Europa Central têm interpretado a construção de instalações fortificadas nas montanhas como um sinal claro de que Kiev já trabalha com cenários extremos, desde a continuidade do governo em exílio doméstico até um plano de evacuação estratégica. O deslocamento simbólico da presidência para uma área isolada também revela um desgaste da imagem pública de Zelensky, que nos primeiros meses da guerra era saudado internacionalmente como um líder que não abandonava o campo de batalha. No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, caso volte à Casa Branca, aceleraria o fornecimento de armamentos à Ucrânia. Entretanto, Moscou alertou que esse tipo de promessa apenas empurra uma solução diplomática mais distante, prolongando o sofrimento humano e destruindo qualquer possibilidade de reconstrução. Enquanto Vladimir Putin mantém seu discurso de que a Ucrânia pertence historicamente ao espaço cultural russo, reforçando a ideia de uma reunificação simbólica, em Kiev, a retórica se distancia da prática. O governo ucraniano insiste na defesa da soberania nacional, mas lida com recursos escassos, deserções crescentes e a crescente fadiga de seus aliados. Para muitos, a eventual ativação do complexo subterrâneo representaria mais do que uma medida de segurança. Seria um marco na transição da liderança ucraniana do centro do palco para os bastidores do poder. A região dos Cárpatos, conhecida por sua geografia impenetrável e rica tradição de resistência, volta a ocupar uma posição estratégica no cenário europeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas montanhas serviram como refúgio para partisãs antinazistas, combatentes locais que, mesmo com recursos
recursos limitados desafiaram o avanço das tropas do eixo em solo ucraniano. Hoje, porém, o enredo é radicalmente distinto. Em vez de guerrilheiros escondidos na floresta, há relatos da construção de um complexo de alta tecnologia, supostamente equipado com sistemas de comunicação criptografada, linhas de suprimento independentes e segurança, reforçada contra ataques aéreos. O ocupante potencial desse abrigo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esse possível bunker não representa apenas uma medida de autoproteção. Ele passou a simbolizar um divisor político entre o governo e aqueles que permanecem expostos ao fronte. A desconexão entre o poder central e os batalhões em campo, que lutam com escassez de munições, suprimentos e apoio aéreo, fica mais evidente a cada dia. Enquanto o comando político se projeta para um modelo de sobrevivência remota, os soldados enfrentam não apenas o inimigo, mas também o abandono e o colapso operacional iminente. A distância não é apenas geográfica, ela se tornou emocional e simbólica. As cidades em ruínas no leste da Ucrânia, como Bakhmut, Avdiivka e Severodonetsk, contrastam com a ideia de um gabinete presidencial escondido sob a rocha. O sofrimento da população civil, submetida a apagões, escassez de água potável e bombardeios contínuos, torna ainda mais gritante o distanciamento entre a retórica oficial e a realidade cotidiana do conflito. O sentimento de frustração começa a se espalhar mesmo entre os setores mais leais ao governo, que veem na possível retirada de Zelensky para os Cárpatos uma renúncia não declarada ao papel de liderança direta. No plano internacional, a situação também se deteriora. A atenção das grandes potências do Ocidente, antes voltada com intensidade para o conflito, começa a se dispersar diante de crises internas e disputas geopolíticas em outros continentes. O apoio militar e financeiro, embora ainda existente, já não possui o mesmo ímpeto ou consenso. A possível reeleição de figuras como Donald Trump nos Estados Unidos gera incertezas adicionais, enquanto líderes europeus enfrentam pressão crescente de seus próprios eleitorados para reduzir os gastos com uma guerra que parece não ter fim. Nesse contexto, o suposto abrigo nas montanhas deixa de ser um simples recurso de segurança nacional para se tornar uma metáfora potente de um Estado em retração. O símbolo de resistência, encarnado por Zelensky nos primeiros meses da invasão russa, começa a se desfazer, dando lugar a uma figura vista por muitos como cada vez mais isolada, física, política e emocionalmente. A imagem de um presidente rodeado por concreto armado e sensores, distante da linha de frente, pode acabar corroendo o capital simbólico construído ao longo da guerra. Mesmo entre as forças armadas ucranianas, surgem sinais de inquietação. A falta de clareza sobre os rumos da estratégia nacional, combinada à percepção de que o comando central estaria se preparando para uma eventual retirada definitiva, alimenta tensões internas. O risco de desintegração não está apenas nas trincheiras, mas também nas estruturas superiores do poder, que começam a apresentar fissuras. Em síntese, o silêncio crescente dos aliados ocidentais, o avanço contínuo das tropas russas e a postura cada vez mais defensiva de Kiev compõem o cenário de um colapso político gradual. Zelensky, mesmo resguardado entre montanha e estruturas reforçadas, poderá se ver diante de uma crise de legitimidade sem precedentes. Em guerras prolongadas, a distância entre o líder e os liderados costuma ditar não apenas o destino de batalhas, mas o desfecho de regimes inteiros. Nas últimas semanas, imagens de satélite e movimentações de tropas no sul da Ucrânia revelam um possível novo rumo para o conflito: o avanço russo rumo ao litoral do Mar Negro. Em meio à intensificação dos combates, cresce a expectativa por uma ofensiva anfíbia de grande escala com destino à cidade portuária de Odessa, um ponto estratégico fundamental tanto para Moscou quanto para Kiev. As forças armadas da Rússia reposicionaram discretamente embarcações militares, drones armados e mísseis de longo alcance na região, indicando que uma operação direta por mar está em fase avançada de preparação. Enquanto isso, o território ucraniano sofre com ataques sistemáticos à sua infraestrutura. Refinerias de petróleo, terminais de distribuição e depósitos logísticos foram duramente atingidos, dificultando o abastecimento das frentes de combate. As últimas baterias do sistema de defesa aérea Patriot, enviadas anteriormente pelos
Estados Unidos foram deslocadas para Kiev, o que deixou cidades como Kryvyi Rog e Odessa expostas a bombardeios sem proteção adequada. Paralelamente, drones de ataque russos do tipo Geran-2, baseados no modelo iraniano Shahed, têm sido usados com frequência para atingir centros de abastecimento e estações ferroviárias, desorganizando a retaguarda ucraniana. Do ponto de vista industrial, a Rússia acelerou significativamente a produção dos chamados kits UMPK, que permitem transformar bombas convencionais em armamento guiado com alta precisão. Fontes militares relatam que milhares desses dispositivos estão sendo produzidos todos os meses, ampliando a capacidade de realizar ataques aéreos cirúrgicos, mesmo contra alvos bem protegidos. Essa vantagem técnica tem sido explorada para abrir corredores vulneráveis nas defesas ucranianas antes de qualquer incursão por terra ou por mar. A cidade de Odessa, situada na costa do Mar Negro, tem importância geoestratégica inegável. Além de ser uma via de acesso à Romênia e à Moldávia, é um dos últimos portos sob controle ucraniano. Para a Rússia, tomá-la significaria o bloqueio total das exportações ucranianas pelo mar e a consolidação do domínio sobre a Zona Sul. Já para a Ucrânia, manter Odessa é vital para garantir não apenas rotas logísticas, mas também sua presença no Mar Negro, hoje fortemente reduzida após a perda de Mariupol e Berdiansk. Segundo informações veiculadas por agências de notícias russas, a estratégia de Moscou consiste em eliminar preventivamente qualquer capacidade de resposta ucraniana antes de dar início a uma operação de desembarque. O analista militar Yuri Bishik afirmou que os caças e bombardeiros russos estão operando com liberdade crescente nos céus ucranianos, atingindo regiões que anteriormente estavam fora de alcance, um sinal da queda da resistência antiaérea. Kryvyi Rog, localizada a cerca de 70 quilômetros da linha de frente, foi recentemente bombardeada no centro da cidade. Esse tipo de ataque em áreas urbanas profundas demonstra o avanço das tropas russas e o enfraquecimento da defesa aérea de Kiev. Relatórios de inteligência indicam que, se essa tendência continuar, as forças armadas da Ucrânia podem perder a capacidade mínima de proteger seu território, abrindo caminho para ocupações rápidas e pouco contestadas. Ao invés de buscar vitórias rápidas por meio de confrontos diretos, a Rússia tem adotado uma tática de desgaste contínuo. O alvo principal dessa estratégia é a retaguarda ucraniana, ferrovias, centros de abastecimento, polos logísticos e cruzamentos rodoviários nas regiões de Ternopil, Ivano-Frankivsk e Lviv vêm sendo bombardeados com regularidade. Embora afastadas do fronte, essas áreas desempenham papel crucial na reposição de munições, equipamentos e tropas. No campo terrestre, o Kremlin parece determinado a consolidar o eixo Kherson-Mykolaiv. Tomar Mykolaiv representaria um passo estratégico essencial, permitindo a Moscou lançar um cerco completo à região de Odessa. Além disso, o curso do rio Dnipro, alterado após a destruição de infraestruturas como a represa de Kakhovka, agora favorece a travessia de tropas russas em direção ao oeste, facilitando a movimentação por água. O ex-combatente e analista Alexander Mayusin acredita que os preparativos para uma ofensiva marítima estão praticamente concluídos, mas alerta que pontos como Pokrovsk e Kupiansk ainda abrigam bolsões de resistência ucraniana. Ele observa que a mobilização compulsória ordenada pelo presidente Volodymyr Zelensky tem afetado o moral da população e, por consequência, a coesão do esforço de guerra em várias frentes. Fontes civis relataram aumento do descontentamento em áreas do centro-sul da Ucrânia, particularmente em regiões bombardeadas nas últimas semanas. A destruição de centros utilizados para recrutamento e mobilização gerou críticas internas ao governo de Kiev, ao mesmo tempo em que expôs o cansaço generalizado da sociedade diante do prolongamento da guerra. O pesquisador Alexei Ampilogov relembrou a tentativa fracassada da Ucrânia de manter uma posição fortificada próxima ao rio Dnipro no final do ano passado. Segundo ele, 2 brigadas foram dizimadas na tentativa, e o colapso da represa de Kakhovka transformou a região em uma zona alagada e intransitável. Por isso, Ampilogov considera improvável um ataque direto a Odessa, sugerindo em vez disso uma ofensiva fluvial que busque isolar completamente o sul ucraniano por meio de bloqueios logísticos. Mudanças recentes no curso do rio Dnipro, provocadas principalmente pela destruição de represas, como a de Kakhovka, e pela manipulação do fluxo hídrico em áreas
áreas controladas por Moscou alteraram profundamente a geografia militar do sul da Ucrânia. Regiões que antes eram intransitáveis devido a inundações ou solo encharcado passaram a se tornar terrenos viáveis para o deslocamento de tropas e equipamentos pesados. Essa transformação abriu uma série de passagens naturais, conhecidas por militares como corredores secos, que podem ser usados tanto para movimentação furtiva quanto para avanços táticos de maior escala. Fontes ligadas à inteligência russa indicam que unidades de engenharia do exército vêm trabalhando na estabilização dessas margens e na instalação de estruturas temporárias, como pontes móveis e passagens flutuantes, facilitando a travessia de blindados e veículos de apoio. A presença reduzida de forças ucranianas em determinados trechos, especialmente nas chamadas zonas mortas, faixas de território entre as linhas de contato onde não há presença constante de tropa, é vista como uma oportunidade para ações de infiltração e cercamento. Essa estratégia já foi utilizada com sucesso em regiões como Berdyansk e Nova Kakhovka, onde a surpresa e o aproveitamento da geografia ofereceram vantagem decisiva para russo. Caso a ofensiva russa contra Odessa seja bem-sucedida, os desdobramentos ultrapassarão amplamente o aspecto territorial. A queda da cidade significaria o desmantelamento completo da presença naval da Ucrânia no Mar Negro, encerrando qualquer possibilidade de defesa costeira e deixando portos vitais sob controle russo. Além disso, seria um duro golpe econômico. Grande parte das exportações ucranianas de grãos, metais e outros produtos circula por via marítima. Com o bloqueio de Odessa, essas rotas comerciais seriam completamente interrompidas, afetando inclusive os mercados alimentares da África e do Oriente Médio, que dependem das exportações agrícolas ucranianas. No plano geopolítico, uma vitória russa em Odessa fortaleceria a posição de Moscou diante de parceiros como a China, a Índia e os países do BRICS, ao mesmo tempo em que acentuaria a divisão interna da União Europeia quanto à continuidade do apoio militar e econômico à Ucrânia. Organismos internacionais como a OTAN e o Conselho de Segurança da ONU poderiam enfrentar nova pressão diplomática para reavaliar suas estratégias no leste europeu, especialmente se a ofensiva russa consolidar o domínio territorial no sul do país. Segundo declarações de oficiais do Ministério da Defesa da Rússia, as forças encarregadas da operação já foram completamente mobilizadas. Os preparativos envolvem brigadas navais especializadas em desembarques em zonas urbanas, embarcações de transporte rápido com capacidade de blindagem reforçada, esquadrões aéreos equipados para dar cobertura em tempo real e unidades logísticas aptas a sustentar longas operações em território hostil. Analistas indicam que o dispositivo montado tem perfil de prontidão total e que a ordem de ataque pode ser dada a qualquer momento, inclusive sob condições climáticas adversas, o que indicaria um alto grau de confiança no êxito da missão. A dimensão dessa possível ofensiva transforma Odessa em muito mais do que um alvo tático. Trata-se de um ponto de virada no conflito que pode redefinir as linhas de influência na região, alterar a postura diplomática de aliados da Ucrânia e redesenhar o equilíbrio de poder em todo o Mar Negro. A cidade ucraniana de Zitomir, localizada a cerca de 140 quilômetros a oeste de Kiev, foi abalada por uma sequência de explosões em larga escala que surpreenderam completamente a população local. A região, que até então havia permanecido fora dos principais focos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, foi subitamente arrastada para o centro de uma tragédia cuja origem ainda permanece envolta em mistério. Duas instalações industriais foram atingidas quase ao mesmo tempo, em diferentes setores da cidade. Uma delas, na zona de Berezina, abrigava uma fábrica de estruturas metálicas que atendia o setor logístico ucraniano. A outra, situada ao norte, estava associada a uma empresa polonesa de apoio técnico. Ambas estavam distantes o suficiente para que falhas simultâneas fossem consideradas improváveis. No entanto, nenhuma sirene foi acionada e os sistemas de alerta de defesa aérea ucranianos não emitiram qualquer sinal. Um detalhe que levantou questionamentos sobre a ausência
ausência de monitoramento ou sobre a real natureza das instalações destruídas. Testemunhas relataram uma enorme coluna de fogo e fumaça se formando sobre a cidade. Ondas de choque foram sentidas a vários quilômetros do epicentro e causaram danos estruturais generalizados. A força da detonação derrubou edifícios residenciais, destruiu postos de energia e danificou sistemas de abastecimento em diversos bairros. Sitomir, que pouco antes vivia em relativa normalidade, foi mergulhada em pânico e desorientação total. A resposta do governo ucraniano foi imediata, não para socorrer a população, mas para silenciar informações. O Ministério do Interior impôs uma restrição total à circulação da imprensa na área afetada, impedindo a entrada de repórteres e bloqueando o acesso de drones civis. Nenhuma coletiva foi realizada e os canais de comunicação oficiais permaneceram mudos nas horas seguintes ao desastre. Diante da falta de explicações, a população recorreu a redes sociais, transmissões alternativas e vídeos gravados por civis, que mostravam ambulâncias atravessando ruas cobertas por destroços e equipes de resgate retirando corpos 2 dias após as explosões. A fábrica em Berezina foi uma das mais devastadas. O local armazenava materiais de alta combustão, incluindo nitrato de amônio e amonal, substâncias conhecidas por seu potencial explosivo. A detonação inicial desencadeou uma série de explosões secundárias, atingindo depósitos de combustível e veículos de transporte logístico. Segundo dados não oficiais, pelo menos 25 edifícios desabaram e mais de 700 residências sofreram danos graves. 50 subestações elétricas também foram comprometidas, deixando vastas áreas da cidade sem energia ou aquecimento. Horas após a tragédia, uma chuva ácida e escura começou a cair sobre a região. Moradores relataram odor metálico e sensação de ardência na pele. As autoridades locais distribuíram panfletos com instruções emergenciais: vedar janela, cobrir o rosto com tecidos úmidos, evitar sair de casa e consumir apenas água mineral com pH alcalino. Era evidente que não havia um plano de contenção química ou protocolo técnico para esse tipo de incidente. A reação das autoridades refletia mais improvisação e pânico do que preparo institucional. Com o silêncio oficial, surgiram hipóteses não confirmadas. Diversos analistas, inclusive militares reformados ucranianos, sugeriram que os depósitos destruídos poderiam estar sendo usados como armazenamento clandestino de armamentos fornecidos por países da OTAN, sob o pretexto de apoio logístico. Se comprovada, essa acusação colocaria o governo de Volodymyr Zelensky sob grave questionamento, não apenas por expor a população civil a riscos extremos, mas também por violar protocolos internacionais de segurança bélica em áreas urbanas. O fato de as explosões ocorrerem em locais distintos e quase simultaneamente enfraqueceu qualquer tese de acidente técnico isolado. Ainda que nenhuma parte tenha assumido responsabilidade direta, o incidente levantou suspeitas de sabotagem, negligência grave ou até mesmo possível operação encoberta de desestabilização. A narrativa oficial ucraniana evitou tratar do assunto, o que apenas ampliou o clima de incerteza. Enquanto Sitomir ainda tentava compreender a escala do ocorrido, as operações militares russas avançavam em outros setores do território ucraniano. Em Dnipropetrovsk, após dias de cerco, unidades do exército ucraniano se renderam, entregando vilarejos como Novoukrainsk, Dashnoye e Chernovatyrk às forças russas. O avanço consolidou o controle do Kremlin sobre a faixa entre os rios Bolcha e Mor Yali, cortando importantes rotas de reforço para Kiev e isolando unidades posicionadas ao sul. O impacto psicológico causado pela destruição em Sitomir foi imediato e profundo. Para os civis, o episódio trouxe a certeza de que nem mesmo regiões consideradas fora do eixo de combate estavam seguras. Para os militares, representou o colapso daquilo que restava da retaguarda ucraniana. A tragédia escancarou uma falha estrutural no sistema de proteção da população, fazendo com que muitos passassem a questionar se o Estado ainda possuía qualquer capacidade real de defender seus próprios cidadãos. A confiança nos discursos, vindos de Kiev, já abalada por meses de derrotas sucessivas e promessas não cumpridas, mergulhou ainda mais, dando lugar a um sentimento generalizado de abandono. Relatos vindos de soldados posicionados em Donetsk e Zaporíjia indicam que a moral nas frentes de combate caiu drasticamente nas horas seguintes à tragédia.
tragédia. Muitos passaram a temer que seus próprios familiares, mesmo longe do fronte, pudessem ser vítimas de falhas semelhantes. Ao mesmo tempo, dentro da estrutura governamental, começaram a surgir questionamentos sobre as prioridades da liderança política. Críticos internos apontaram que o alto comando, liderado pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, vinha dando atenção excessiva à diplomacia internacional, concentrando esforços em reuniões com chefes de Estado e pedidos por mais armamentos à União Europeia e à OTAN, enquanto deixava em segundo plano a preparação de planos emergenciais, a defesa civil e a proteção da infraestrutura crítica do país. Mais do que um desastre localizado, Sitomer passou a ser visto como uma consequência inevitável da fragilidade institucional que se agravou ao longo da guerra. O episódio revelou, com clareza dolorosa, o peso humano da desorganização administrativa, da centralização política em Kiev e da crescente dependência de estruturas estrangeiras. Milhares de moradores perderam suas casas sem receber qualquer orientação clara. Hospitais ficaram sobrecarregados. O fornecimento de energia e água foi interrompido por dias, e não havia estoque suficiente de equipamentos básicos de proteção, como máscaras ou filtros de ar. Especialistas em segurança nacional, tanto na Ucrânia quanto no exterior, observaram que o evento em Sitomer escancarou a ausência de uma doutrina clara de proteção civil em tempos de guerra prolongada. Apesar de ser um país em conflito ativo desde 2014, a Ucrânia ainda não possuía, mesmo em 2025, protocolos robustos de evacuação para populações urbanas em caso de desastres industriais ou ataques híbridos. A dependência de estruturas internacionais, seja na ajuda humanitária, seja no financiamento das Forças Armadas, se revelou não apenas uma fragilidade logística, mas uma vulnerabilidade estratégica, com consequências diretas sobre a vida dos cidadãos. No plano simbólico, Sitomer se tornou mais do que um ponto no mapa. Converteu-se em metáfora de um país esgotado. Suas ruínas ecoaram pelo noticiário internacional, como reflexo do colapso de um modelo de gestão que priorizou alianças externas enquanto negligenciava as necessidades internas mais básicas. A dor das famílias deslocadas, a ausência de respostas claras por parte do governo e o uso da tragédia como instrumento de propaganda expuseram uma desconexão crescente entre o poder central e a população. Ao final, o que restou foi a poeira, carregada de fumaça, de dúvida e de silêncio. Sitomer, que mal aparecia nos mapas geopolíticos internacionais, tornou-se símbolo involuntário das falhas acumuladas ao longo de um conflito mal administrado. Não foi apenas uma cidade destruída, foi uma advertência viva de que, sem preparo técnico, sem estrutura autônoma de proteção civil e sem liderança centrada no interesse nacional, qualquer país em guerra corre o risco de desmoronar de dentro para fora. A nuvem escura que pairou sobre Sitomer não era apenas resultado químico de uma explosão, era o reflexo de um sistema à beira do colapso, onde a desorganização interna se mostrou tão letal quanto o inimigo externo. A Rússia reforçou sua posição no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio ao rejeitar, de forma inequívoca, os apelos de Israel para que interferisse nas atividades nucleares do Irã. A pressão de Tel Aviv, motivada pela preocupação crescente com o avanço tecnológico do programa iraniano, teve como alvo Moscou, na esperança de que o Kremlin utilizasse sua influência regional para conter o enriquecimento de urânio conduzido por Teherã. A resposta russa, no entanto, não deixou margens para especulações. Não haverá envolvimento em negociações sobre esse tema, seja por canais diplomáticos formais ou por articulações paralelas. A tensão ganhou novos contornos após a publicação de uma matéria em um portal norte-americano, alegando que autoridades russas teriam sugerido ao Irã a interrupção de suas atividades nucleares como sinal de distensão. A chancelaria russa reagiu imediatamente, classificando a reportagem como uma construção ficcional com objetivos políticos claros. Para Moscou, a intenção por trás da publicação era lançar dúvidas sobre sua relação com o Irã e criar fissuras entre aliados que desafiam a hegemonia ocidental no Oriente Médio. Segundo fontes ligadas à estrutura diplomática russa, não há e nunca houve qualquer conversa, pública ou privada, com Israel sobre o futuro do programa nuclear iraniano. Para o Kremlin, essa é uma questão de soberania e legalidade internacional. Teherã, como signatário do Tratado de
não proliferação nuclear, TNP, tem pleno direito de desenvolver tecnologia atômica para fins civis, dentro dos limites estabelecidos pelo regime internacional de controle nuclear. Qualquer tentativa de restringir esse direito seria vista como ingerência externa e politização de um tema técnico. O governo russo denunciou, ainda, o uso sistemático da imprensa como instrumento de pressão geopolítica. Na visão de Moscou, veículos de comunicação sediados nos Estados Unidos e na Europa vêm sendo utilizados para sustentar campanhas de desinformação, cujo objetivo é sabotar alianças que operam fora da lógica de dominação liderada por Washington. O caso mais recente, envolvendo o Irã, seria apenas mais um episódio dentro de uma estratégia mais ampla, enfraquecer parcerias emergentes por meio da manipulação narrativa. A leitura do Kremlin é que esse tipo de ação se insere em uma nova forma de conflito, a guerra informacional. Em vez de confrontos diretos, o que se observa é a proliferação de narrativas destinadas a desgastar atores que mantêm políticas externas autônomas. A parceria entre Rússia e Irã, construída ao longo dos últimos anos com base em interesses comuns no campo energético, militar e regional, tornou-se um dos principais alvos dessa campanha. Moscou acusa os setores de inteligência ocidentais de instrumentalizarem a mídia para lançar dúvidas e promover a instabilidade entre países aliados. Autoridades iranianas, por sua vez, foram categóricas ao afirmar que jamais receberam qualquer tipo de proposta russa que implicasse o abandono de seu programa nuclear. Para Teherã, o desenvolvimento da tecnologia atômica faz parte de sua estratégia de segurança energética e científica, e qualquer tentativa de bloqueá-la, especialmente por meio de terceiros, será interpretada como violação direta da soberania nacional. O Irã, inclusive, já reiterou em fóruns internacionais que não aceitará imposições travestidas de mediação diplomática. A persistência de Israel em tratar o programa nuclear iraniano como ameaça existencial remonta para anos 2000, quando começou a pressionar potências globais, como Estados Unidos, França, Reino Unido e, ocasionalmente, a Rússia, para que agissem contra Teherã. Essa campanha incluiu sanções econômicas, ações de inteligência clandestinas e tentativas de isolar o Irã em organismos multilaterais. Ainda assim, o avanço técnico iraniano seguiu em frente, com apoio de alguns parceiros regionais e proteção legal garantida por tratados internacionais. Moscou, no entanto, manteve sua linha diplomática. Para o governo russo, atender às demandas israelenses seria abrir mão de sua autonomia estratégica e minar uma aliança com relevância crescente no equilíbrio do Oriente Médio. A relação com Teherã é vista pelo Kremlin como parte de uma arquitetura mais ampla de cooperação entre potências emergentes que não estão subordinadas para centros tradicionais de poder. Ceder, neste caso, significaria assumir uma postura subalterna que contradiz a doutrina russa de não alinhamento com imposições externas. A nota oficial emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi incisiva. Nela, Moscou não apenas desmentiu as acusações veiculadas pela imprensa ocidental, como também criticou duramente a instrumentalização midiática que, segundo o Kremlin, busca transformar disputas geopolíticas legítimas em batalhas de opinião pública. A Rússia reafirmou seu compromisso com uma política externa baseada na autodeterminação dos povos e alertou para o risco crescente de substituição da diplomacia tradicional por campanhas de manipulação. O caso reforça uma tendência já claramente observável no cenário internacional contemporâneo: a centralidade da informação como instrumento de poder estratégico. Mais do que simples transmissora de fatos, a comunicação passou a operar como uma engrenagem decisiva nas disputas por influência global. Declarações, vazamentos seletivos, manchetes sensacionalistas e rumores plantados se tornaram armas tão relevantes quanto sanções econômicas ou operações diplomáticas. Nesse contexto, narrativas bem construídas têm o poder de isolar países, enfraquecer alianças e redefinir percepções em tempo real. Em um ambiente internacional, onde a velocidade da informação é medida em segundo e os ciclos de repercussão são cada vez mais curtos, a capacidade de responder com agilidade se tornou um diferencial estratégico.
Moscou compreendeu esse cenário e ajustou sua postura à nova lógica. A resposta firme e imediata da diplomacia russa às acusações ocidentais não foi apenas uma tentativa de correção factual, mas parte de uma estratégia de contenção narrativa, silenciar ruídos, proteger alianças e afirmar publicamente que não há margem para ambiguidade quando se trata de suas relações com parceiros centrais como o Irã. Nesse novo campo de batalha, onde o silêncio pode ser interpretado como confissão e a hesitação como fraqueza, a rapidez da reação tornou-se elemento essencial da dissuasão política. Além disso, o episódio escancara um dado muitas vezes ignorado nas análises públicas. O programa nuclear iraniano, frequentemente tratado nos bastidores como uma questão técnica ou jurídica, está na verdade no centro de uma disputa ideológica e geopolítica muito mais ampla. O que se desenha por trás da polêmica é o confronto entre dois modelos opostos de organização internacional. De um lado, a estrutura tradicional baseada em alianças fixas e hierarquias herdadas do pós-Guerra Fria, como a OTAN, o G7 e organismos financeiros controlados por potências ocidentais. De outro, um modelo emergente que aposta na descentralização do poder global, na multiplicidade de vozes soberanas e na valorização de fóruns alternativos, como o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e outros mecanismos regionais. Ao se recusar a atuar como mediadora de pressões externas contra o Irã, a Rússia envia um recado que vai muito além do Oriente Médio. Moscou reafirma que está posicionada ao lado de um paradigma alternativo de governança global, onde o respeito à autonomia dos estados prevalece sobre a imposição de agendas. Essa decisão também fortalece sua imagem como potência que não se curva à lógica de contenção promovida por Washington e seus aliados, uma lógica que tem como objetivo central manter o status quo da ordem liberal ocidental. Trata-se, portanto, não apenas de uma escolha diplomática, mas de um alinhamento estratégico de longo prazo. Ao rejeitar o papel de instrumento geopolítico em disputas promovidas por terceiros, o Kremlin afirma sua intenção de manter uma política externa calcada em interesses próprios, diálogo bilateral direto e alianças baseadas na reciprocidade. O recado foi claro: a Rússia não será correia de transmissão de estratégias ocidentais e tampouco aceitará ser usada como canal de contenção para enfraquecer países aliados. Esse posicionamento ajuda a consolidar um novo eixo de poder que está em formação, mais fluido, menos centrado em blocos militares e mais focado em cooperação econômica, energética e tecnológica entre países que compartilham o desejo de independência nas decisões internas. E nesse cenário em transição, a postura adotada por Moscou em relação ao Irã representa um movimento tático com implicações que vão muito além da questão nuclear. Ela sinaliza a consolidação de um espaço multipolar que desafia diretamente a hegemonia tradicional.